Olá, pessoal! Bom vídeo para vocês. Se curtirem a história, deixem o like e contem nos comentários de onde estão assistindo. História realista, com nomes e detalhes alterados. Conteúdo narrativo, sem conselhos ou diagnósticos. Chamo-me Marco, tenho 34 anos. Trabalho como psicólogo há 8 anos. De manhã, chego um pouco mais cedo. Preparo café na cafeteira, endireito as cadeiras. Confirmo se o bloco e a caneta estão no sítio. No corredor, o aquecimento estala de vez em quando. O elevador faz um ding curto e volta ao silêncio. A janela dá para um pátio com árvores. No parapeito, um ficus num vaso de barro. A luz do candeeiro é amarela, constante. Gosto desta rotina. No bloco, anoto o pequeno. Pausas, entoações, gestos. Não procuro grandes sentidos. Basta reparar em como alguém pousa a mochila no chão ou como ajusta a manga do casaco. Ao fechar o gabinete à noite, às vezes penso que as histórias que aqui se dizem deixam marcas discretas, como a cola que fica na parede depois de tirar fita. Não tento apagá-las. Limito-me a registrar o que houve. Primeiro encontro com um rapaz a quem vou chamar Nuno, 27 anos. Estafeta. É aqui? Pergunta à porta, segurando a mochila pela alça. Entre, digo. Ele sacode a água do casaco, pendura-o com cuidado. No chão fica uma marca úmida da mochila térmica. Senta-se na beira da poltrona. Costas direitas. Os dedos tocam no fecho da mochila. Eu não sei por onde começar, diz, encolhendo os ombros. Talvez pelo trabalho. Podemos começar pelo trabalho, respondo. Fala de percursos, portões sempre trancados, entradas sem porteiro, rampas escorregadias quando chove, um segurança num edifício de escritórios que gosta de perguntar vai aonde? Frases curtas em lista. Enquanto fala, no corredor, o elevador arranca e para entre pisos outro ding. Nuno cala-se por um segundo. Olha para a porta, continua. Hoje estava vento. 2 vezes agarrei a caixa para a tampa não levantar. Coisa pequena, mas irrita. Os dedos sobem e descem no fecho. Clique. Outra vez. Ao fim de uns 10 minutos, recosta-se melhor. Solta o ar. Em casa é silêncio. Demais. Costuma chegar a que horas? Varia. Hoje depois das 9. A minha mãe faz a noite numa padaria. A minha irmã está a preparar-se para os exames. Fica de auscultadores. Eu entro e é como se a sala estivesse vazia. Pausa. Antes a rádio estava sempre ligada. Agora ligo e desligo logo. Parece, sei lá, barulho a mais. Diz isto sem levantar a voz. O ritmo regressa ao inventário. O meu pai... Nós já não vivemos juntos há muito. Liga às vezes. Diz que não sabe falar de pormenores. E para si, como é com os pormenores? Ele sorri de leve. Assim, entregar, assinatura, seguir. No intervalo, fico a olhar para telemóveis nas montras. Não compro, só olho. Do porteiro automático chega um bip prolongado. Alguém carrega tempo demais. Nuno vira a cabeça por reflexo, como se fosse o seu chamado. Abre a mochila, tira um recipiente de plástico embrulhado num papel com preços de pão. Pousa no tampo, a meio. Bolachas. Fui eu que fiz. Não sei bem porque trouxe. Hoje transplantei o ficus lá de casa e achei que aqui também se transplanta qualquer coisa, só que não é terra. Obrigado, digo. O recipiente fica fechado. Ele olha para as mãos durante alguns segundos. Eu não tenho nada especial para contar. Nenhuma história. Só silêncio. Podemos ficar com ele, respondo. Ele acena. Os segundos alongam-se. As folhas no pátio mexem pouco. Em algum escritório ao lado, range uma cadeira. Às vezes, diz baixo, entro em casa e fico no hall de casaco vestido. Só fico. Uns 5 minutos. O que houve nessa altura? O exaustor da cozinha, se a minha mãe se esqueceu de desligar. E o frigorífico. Às vezes dá um estalo. Ele solta um riso curto. Soa estranho, não? Soa a casa. Nuno empurra o recipiente meia palma para o centro da mesa. Nem para mim, nem para ele. Zona neutra. Posso trazer terra da próxima vez. Para o ficus. Ou uma rádio pequena. Ainda devemos ter uma. Como preferir, digo. No fim da sessão, levanta-se devagar, confirma o bolso das chaves, volta a olhar para o recipiente, deixa-o. A saída diz:
Aqui. Ouve-se a gente. Assusta um bocado, mas é suportável. Até a próxima. A porta fecha suave. Fico 1 minuto no corredor, a escutar o elevador a descer. Volto à mesa, abro o bloco, escrevo. Silêncio. Recipiente. Ficou. Rádio. Faço um círculo em rádio. Apago o candeeiro e a sala fica muda de um modo funcional. Não abro as bolachas. Que fiquem. Chega numa tarde de meia chuva. O casaco cheira a rua. Traz uma rádio pequena, cinzenta, com a antena torta e fita isoladora no topo. Funcionava melhor, diz pousando no aparador. Agora só apanha estática e, às vezes, futebol. Podemos deixar baixa, respondo. Ele roda o botão, um sopro. Depois, um locutor distante engolido por chiado. Senta-se e mantém a mochila no colo. Os dedos encontram o fecho, sobem e descem. No corredor, passa alguém com um carrinho de limpeza. As rodas fazem um som macio e repetido. Hoje perdi uma entrega, diz. 3 minutos. O cliente abriu a porta e ficou a olhar para mim, como se eu tivesse estragado o dia todo dele. Eu fiquei a pedir desculpa, nem sei porquê. O que é que disse? Pergunto. Nada que valha. Desculpe. Trânsito, chuva, portão fechado. Ele abanou a cabeça e tirou a caixa da minha mão como quem apaga uma luz. A rádio encontra, por instantes, uma estação. Temperatura mínima. E volta ao branco. Nuno olha para o aparelho. Em casa dá para ouvir melhor. Lá dentro as paredes agarram o som. Diz baixo. E o silêncio? Como está? Ele pensa um pouco, os olhos no chão. Continua, mas já não me zangue. Para, corrige. Já não me irrita tanto. A campainha do elevador faz ding. Nuno endireita-se. Ontem o segurança daquele prédio perguntou, sempre a correr, hein? Sorri. Eu sorri de volta. Não sei por que aquilo ficou-me. O que ficou? O sempre. Como se fosse uma coisa minha, não do trabalho. Voltei para casa devagar, só para ver se o sempre parava. Tira do bolso um recibo amarrotado. Parei numa loja. Quase comprei uns auscultadores. Ia pôr música na cozinha baixinho, mas vi o preço e guardei o papel. Posso ver? Ele passa-me o papel. No topo, uma lista de marcas e um risco à caneta. Devolvo-lhe. Ele volta a guardá-lo. A minha irmã pediu-me para acordar às 7. Disse, se a rádio tocar, não desligues. Pus a rádio no corredor. Às 7, chiado. Eu fiquei ali a olhar para o aparelho. Não quis mexer. Ela acordou pelo barulho do frigorífico, não pela rádio. E depois ela disse, obrigado, sem tirar os auscultadores. Foi normal, mas eu gostei. No pátio, uma mota dá ao arranque 2 vezes até pegar. Nuno endireita a rádio, como se isso ajudasse a emissão. O meu pai ligou, diz de repente. Falou do carro, do preço do seguro, depois perguntou se eu estava em cima do acontecimento. Ri. Sempre, disse-lhe. Fez-se silêncio. Mudou de assunto. Ficou alguma coisa desse telefonema? Ficou uma vontade de beber água. Não sei explicar. Fui à cozinha, bebi um copo de água e fiquei encostado à bancada. Fica alguns segundos calado. Abre o recipiente das bolachas que deixou na vez anterior. Cheira, fecha. Não come. Se calhar trago pilhas novas para a rádio, diz. Pode trazer. Não prometo. Não é preciso prometer. Sabes quando a chuva bate nas costas e o casaco cola? Pergunta, sem me olhar. Hoje foi assim até ao meio-dia. Eu tirei as luvas para assinar uma guia e fiquei com as mãos frias até às 3. Traz luvas de tecido? De borracha por dentro. Cheiram a limão do detergente do armazém. Fica no nariz. Às vezes, quando chego a casa, lavo as mãos 2 vezes e o cheiro ainda fica. E gosta ou incomoda? Nem gosto, nem desgosto. Marca a hora do trabalho. A rádio apanha um relato. Remate cruzado e perde-se. Não ligo a futebol, diz. Mas gosto do barulho das pessoas a falar ao mesmo tempo. Parece que estão todos no mesmo sítio. E onde está o Nuno quando isso passa? Num átrio qualquer à espera que abram a porta. Eu carrego no intercomunicador e digo entrega. Eles dizem já vai e eu fico a ouvir passos e os barulhos da casa. Talheres, televisão, água a correr. Hoje alguém lhe disse obrigado? Pergunto.
Um miúdo no rés do chão. Pegou na caixa com as 2 mãos e disse: "Obrigado, senhor." Eu disse: "De nada." Fiquei a sorrir sozinho no elevador, mas ninguém viu. Ele mexe no telemóvel, o ecrã tem um risco fino no canto. Caiu? Não. Foi da chave no bolso. Eu sei que devia pôr capa, mas não dá jeito. Entendo. Outra coisa, continua. Eu parei 10 minutos numa paragem de autocarro, não por causa de nada, só para estar sentado. Uma senhora perguntou se o último tinha passado. Eu disse que não sabia. Ficamos à espera do autocarro, sem precisar dele. Quando chegou, ela entrou e eu levantei-me e fui embora. O que levou daí? Que dá para estar sentado sem motivo e que o banco molha as calças. O silêncio instala-se de modo prático, não pesa. A rádio fica a soprar baixinho. Nuno endireita o corpo, mira o vaso. A terra aqui é mais escura que a de casa. Nota. A minha tem areia. Talvez por isso a água desça logo. Podemos umedecer devagar. Sim, devagar é bom. Eu tenho pressa no trabalho. Aqui posso não ter. Aqui pode não ter. Ele volta ao recibo. Alisa mais uma vez. Vou guardar este papel um bocado, para não comprar por impulso. Se o olhar muito, canso. E quando cansar? Ou deito fora, ou compro mesmo. Mas já não é impulso. No caminho para cá, diz, já quase no fim, vi um senhor a varrer folhas em frente a um prédio. Ele puxava o lixo para o meio e depois para o lado, devagar, como quem ajeita um cobertor. Parei para ver 2 minutos. Ninguém reparou. E por que ficou a ver? Porque era simples, e eu tinha acabado de correr atrás de 2 portas que não abriam. Soube-me bem ver uma vassoura que sabe para onde vai. Às vezes, penso em mudar de rota, acrescenta, pedir ruas novas. Mas depois, lembro os códigos das portarias, os nomes nos cartões, os cães que não mordem, e fico. Ficar também é uma decisão. Na cozinha de casa, ontem a chaleira apitou 2 vezes. A minha mãe desligou no primeiro apito e esqueceu no segundo. Eu fui lá, desliguei, pus um pano por cima para não queimar a mão. Ficou cheiro a água quente. Gosto desse cheiro. Não cheira a nada e cheira a tudo. Ele ri de si próprio, pequeno. Não sei explicar melhor. O telemóvel vibra na mesa. Ele olha, não atende. É o armazém. Depois respondo. Falta muito? 5 minutos. Dá. No fim da sessão, Nuno põe a rádio na mão e depois volta a pousá-la. Fica aí, senão eu levo e não trago mais. Fica, digo. Ele acena. Aperta o fecho da mochila. Clique. Antes de sair, olha para o vaso do ficus. A terra está boa, comenta, quase em tom técnico. A porta fecha. No bloco escrevo: rádio, fica, recibo, sempre. Debaixo, 2 linhas em branco. Começa com chuva forte e cheiro a pano molhado. Nuno entra com um molho de chaves pendurado num cordão. O metal bate no bolso e faz um som claro. Encontrei isto numa gaveta antiga, diz. Chave de casa do meu pai. Deve já nem abrir nada. Quer pousar? Ele pousa a chave na mesa, ao lado do vaso. Fica a olhar para ela como se esperasse um movimento. O que o trouxe hoje? Pergunto. Ontem passei pela rua onde ele vive. Parei no passeio. O carro dele não estava. Eu vi a janela do quarto com a luz apagada. Fiquei... Procura a palavra. Um bocado ali. Depois, fui-me embora. Pensou em tocar a campainha? Pensei. O meu dedo até procurou o botão, mas a mão não foi. Fiquei a ouvir o exaustor de alguém e um cão a ladrar num pátio. O elevador para entre andares. Um vizinho murmura algo e a máquina volta a mexer. Nuno segue o som com os olhos e volta à chave. Em casa, ontem, sentei-me no hall como sempre, só que tirei os sapatos. Fiquei de meias no mosaico frio. Não sei por quê. A minha mãe passou e disse: "Vais apanhar frio nos pés." Eu ri. Riu de quê? Da frase. É igual desde que sou miúdo. Abre a mochila, retira um saco com terra escura. O plástico está apertado com uma liga. Trouxe terra. Não sei se serve. Eu andei a mexer nos vasos lá de casa. Ficou um resto. Serve. Ele abre o saco devagar. O cheiro a humus sobe. Com a mão, desfaz grumos junto ao ficus. Bate os dedos para largar a terra que fica nas unhas. Não fala enquanto faz isso. Hoje não trouxe bolachas.
diz, lavando as mãos no lavatório pequeno da sala. Acordei atrasado. Tudo bem. A minha irmã teve um teste. Disse que sonhou que a rádio falava sozinha. Saí antes dela. Senta-se novamente. O cordão da chave cai e roça na madeira. Eu às vezes penso que as coisas que ficam, a rádio, a chave, a terra, fazem companhia melhor que pessoas. É estúpido? Não precisa responder. Pois, não preciso. Ficamos uns instantes a ouvir o prédio, passos, um carrinho a bater no rodapé. Nuno inclina a cabeça. Ontem à noite levei o lixo e encontrei o vizinho do terceiro. Ele disse, tarde para isto, hein? Eu disse, pois. Depois, ficamos parados diante do contentor. Ele foi embora primeiro. O que ficou disso? O frio nas mãos e o cheiro do plástico. Ele gira a chave sobre a mesa, devagar. Quando eu era pequeno, a chave do meu pai pendia na porta de dentro. Fazia um som quando batia no metal. Eu adormecia com esse som às vezes. Agora, encolhe os ombros. Agora não bate nada. Quando foi a última vez que falou com ele cara a cara? Pergunto. No ano passado. Encontramo-nos num cruzamento por acaso. Ele baixou o vidro. Disse, estás bom? Eu disse sim. Ele disse, manda notícias à tua mãe. Ficou assim. O carro de trás apitou. Lembra-se do som? Lembro. 2 apitos curtos. Eu dei um passo atrás e o meu pé pisou uma tampinha de garrafa. Ficou marcada na sola. Ele pega na chave de novo. A chave é de porta velha. Vê os dentes. São altos. As novas são mais lisas. Esta faz barulho quando se roda. Ou fazia. Coloca a chave junto ao ouvido, num gesto quase infantil, e ri-se da própria ideia. Não dá som sem fechadura, diz. E a sua mãe? Disse alguma coisa sobre a chave? Disse, guarda. Eu disse, guardo. Ela perguntou, para quê? Eu disse, não sei. Ficamos bem. E a sua irmã? Chamou-lhe Relíquia. Depois tentou abri-la na gaveta lá de casa, só para brincar. Não abriu nada. Fala-me do corredor do prédio. No segundo andar, as luzes do sensor falham. Tu sobes e ficas às escuras por 2 segundos. Eu já sei onde é. Não tropeço. No primeiro dia, bati com o joelho no corrimão. Ainda tenho a marca. Hoje trouxe um pão pequeno do turno da minha mãe. Diz de repente. Está na mochila. Quer? Obrigado. Mas guarde para si. Como mais logo? É bom quando está morno. Se arrefece, ainda é bom, mas menos. Ele pousa o saco de terra, passa o dedo pelas letras do plástico como quem lê em braille. Fica a terra nas unhas. Ele limpa na perna das calças. Sabe quando somos miúdos e queremos muito abrir uma coisa só para ver o que há dentro? Pergunta. Eu às vezes fico assim com portas fechadas. Não é por precisar. É para ouvir o som. E hoje aqui o que ouviu? O som da água quando regamos e o pano a puxar terra do tampo. E isso chega. Ele mandou uma mensagem de voz há meses. Diz, referindo-se ao pai. Fala sobre uma lâmpada do carro e depois diz, logo combinamos. Não combinamos. Às vezes carrego para ouvir outra vez, apago. Depois vou à reciclagem e recupero. Fico nesse vai e vem. O que ouve quando não ouve a mensagem? O barulho do dedo no ecrã. No bairro dele, ontem, cruzei-me com um tipo a correr com o capuz na cabeça. Bati o ombro com ombro. Eu disse, desculpa. Ele disse, foi sem querer. Continuamos. Senti o osso aqui. Aponta a clavícula. Passou em 5 minutos. A campainha lá de casa tem um barulho meio partido. Continua. Às vezes tocas e não sai nada. Eu penso que é como as coisas entre pessoas. Tu apertas e não toca sempre. Mas não quero fazer teoria. É só a campainha velha. E quando não toca? Eu bato a porta. Ou mando mensagem já cheguei. Olha para a chave, outra vez. Esta não abre essa porta, mas mesmo assim, pesa no bolso. Fui à arrecadação buscar uma caixa. Lembra-se. Tinham lá guardado os meus brinquedos antigos. Tirei um carrinho de metal. Empurrei um bocado no chão, só por empurrar. O barulho no mosaico foi igual ao de antes. Gostei de ouvir. E guardou ou deixou fora. Guardei outra vez. Não cabe tudo na sala. No final, ajuda-me a completar a terra do ficus. A superfície fica nivelada. Limpamos com um pano. Posso deixar a chave? Pergunta. Eu não a uso. Pode.
Ele pousa a chave junto à rádio. Fica um conjunto estranho, mas calmo. Eu volto na sexta, diz. Se der. Dá. Antes de adormecer, ontem, fiquei a ouvir o prédio. O vizinho do lado fechou a água com força e o cano tremeu. A madeira da cômoda estalou. A chave que eu deixei na mesa fez sombra no teto por causa da luz do candeeiro. Ri sozinho da ideia de uma sombra de chave. Dormiu bem? Pergunto. Acordei 2 vezes. Uma por causa da chuva, outra porque o caminhão do lixo passou mais cedo. Tornou a adormecer? Tornei. De barriga para cima. Quando adormeço de lado, acordo com o braço dormente. Não gosto. Prefiro assim. Escrevo depois. Chave, fica, terra, cheiro, mosaico frio. O pano úmido no lavatório pinga devagar, tique-tique. Nuno chega mais tarde. A noite já encostou à janela. Traz um papel amarrotado do bolso e pousa sem olhar. Uma proposta de operadora, diz. Troca de telemóvel com desconto. O homem falou 20 minutos, como se me conhecesse. E? Não comprei. Gosto de olhar, só isso. Senta-se e respira pelo nariz mais fundo que o habitual. Há cheiro a chuva nas escadas e a café que vem de algum lado do corredor. Hoje tive um prédio sem elevador. Conta. 4 andares, escada estreita. No terceiro, uma senhora abriu a porta antes de eu tocar. Disse, sobe, sobe, antes que o gato saia. Eu subi, com a caixa encostada ao peito. O gato olhou para mim como se fosse dono do prédio. Sorri de leve. Os dedos procuram o fecho da mochila. No fim, ela disse, desculpa o susto. Eu nem sei de que susto falava. Talvez do gato. A rádio na estante solta um chiado baixo mesmo sem a termos mexido. Nuno olha de viés. Se calhar precisa mesmo das pilhas, murmura. Podemos experimentar na próxima. Talvez. O porteiro automático toca, curto. Depois, outra vez, mais longo. Ficamos calados até parar. A minha mãe perguntou se eu não me canso, diz. Eu disse, é trabalho. Ela disse, não de ouvir nada. Não respondi. E de ouvir nada cansa. Ele levanta um ombro. Ao princípio, sim. Agora, fica. Como quando vestes um casaco e esqueces que ele pesa. Estende o papel da operadora e alisa com a palma. Há números, setas, um desenho de um telefone. No canto, alguém escreveu válido até 3011. O vendedor disse, este modelo tem um som limpo. Eu pensei no frigorífico. Limpo como? Disse-lhe isso? Não. Disse, vou pensar. Ele entregou-me a caneta para assinar qualquer coisa. Eu não assinei. Fiquei a rodar a caneta nos dedos e devolvi. No corredor, alguém deixa cair moedas. O tilintar dura 1 segundo e acaba. Nuno segue o som com os olhos e volta à mesa. A minha irmã passou no teste. Disse que a rádio atrapalha a concentração. Tirei-a do corredor. Pus na sala. Agora liga-se pouco. E para si? Para mim é presença, mesmo que só faça barulho. Abre a mochila e tira um copo de plástico com um raminho numa água castanha. É uma estaca de planta. A senhora do terceiro deu-me. Disse, põe em água, depois em terra. Lembrei-me do vosso ficus. Obrigado. Ele pousa ao lado do vaso. O copo faz um círculo de umidade na madeira. Hoje quase discuti com um cliente. Confessa. Ele disse, estás atrasado e a pizza vem torta. A pizza vinha igual. Eu disse, se quiser, devolvo ao restaurante. Ele disse, não vale a pena. Ficamos os dois a olhar para a caixa. Depois, ele pagou e fechou a porta. Foi isso. O que ficou? O não vale a pena e o cheiro a queijo. No prédio sem elevador, a senhora do terceiro tinha um tapete vermelho desfiado no meio. Acrescenta. Eu quase tropecei. Ela disse, é o gato. Arranha sempre aí. Eu disse, pois. Fiquei a pensar que os gatos têm trabalhos que não são trabalhos. Arranhar tapetes, olhar pela janela. Disse-lhe isso? Não. Sorri só. Às vezes as pessoas não querem conversa. Querem só que tu passes a caixa. Ele encosta a nuca à poltrona e fecha os olhos por um momento. Hoje comi uma sopa de pacote numa tasca. A colher bateu no fundo de plástico e fez um toque-toque. A televisão passava um concurso, mas sem som. O dono olhava para mim de vez em quando. E como se sentiu? Em pausa. Não era descanso, era pausa.
A rádio dá um estalo curto, volta ao silêncio. Nuno ajeita a boi-antena para a esquerda, depois para a direita. Nada. Ri. Se calhar gosto mais do chiado do que de uma estação perfeita, admite. A estação perfeita ocupa demais. E o chiado? O chiado deixa lugar, aponta para o copo com a estaca. Eu mudo a água todos os dias, ou dia sim, dia não. Depende se me lembro. Fiz uma marca à caneta, para ver se evaporou. Evapora pouco. Quando pensa em plantar? Domingo, se não chover. Se chover, segunda. O vendedor da operadora perguntou o meu nome outra vez, diz, mexendo no papel. Eu disse, e ele repetiu como se nos conhecêssemos há anos. Fiquei com vontade de lhe pedir que dissesse na mesma voz: a sopa ficou pronta, só para ver o efeito, não pedi. Ficou com a voz na cabeça? Fiquei. É redonda, parece um anúncio. O intercomunicador vibra de novo, sem chamada para nós. Nuno observa o teto como quem espera uma gota. Quando chego a casa, deixo as moedas num copo de metal. Gosto do som. A minha mãe diz: um dia esse copo cai. Eu digo: eu apanho. Ainda não caiu. E se cair? Varro. Acaba por ser só barulho. Pega no papel outra vez. Escrevi: não hoje aqui no canto. Mostra. As letras são pequenas, quase escondidas. É suficiente? Para hoje é. Fui buscar uma encomenda a uma clínica. Diz. Não entrei. Só o balcão da recepção. Tiram senhas. As pessoas sentam-se a olhar para um painel que muda devagar. Eu fiquei de pé com a caixa e o segurança disse: pode sentar. Eu disse: não demoro. Ele insistiu: sente, é igual. Sentei. O painel mudou uma vez. Uma senhora chamou próximo e ninguém se levantou. Depois, levantaram-se 2 ao mesmo tempo. E o que pensou? Que às vezes é difícil saber a vez de cada um. O banco estava cheio, continua. Só fui depositar trocos do dia. Uma criança deixou cair um sumo e o chão ficou pegajoso. O empregado trouxe um pano e um balde. Eu ia sair e ele disse: cuidado que escorrega. Eu disse: obrigado, saí devagar. Levou alguma coisa daí? O gesto dele a apontar para o chão. Parecia um maestro a marcar o compasso. Ele volta ao tema da rádio. Em casa, ontem, apanhei uma estação antiga. Tocou uma canção que a minha mãe conhece. Ela bateu com a colher no tampo como se fosse um tambor. A minha irmã disse: por favor, menos. E depois começou a cantar também, mas baixinho. E você? Eu cortei o pão. O barulho da faca na tábua misturou com a música. Ficou bom. No regresso, subi as escadas do meu prédio devagar. A luz do sensor apagou antes de eu chegar ao patamar. Fiquei parado no escuro até ela voltar. Não custou. Só esperei. Pensei: é isto. Às vezes apaga e depois acende. No patamar havia 2 cartas no chão. Pus em cima das caixas de correio. A minha tinha um folheto de supermercado. Vi as promoções, fechei a tampa. E trouxe alguma coisa do supermercado? Não hoje. Amanhã talvez o arroz. Já acabou. No fim, Nuno recolhe o papel da operadora, dobra ao meio, depois em 4. Posso deixar isto aqui? Para não deitar fora já. Pode. Ele arruma o papel entre a rádio e a chave. O conjunto cresce um pouco, como uma pequena prateleira de objetos esquecidos. Para a semana, trago as pilhas, diz sem olhar. Está bem, anoto. Estaca, água, papel, 3011, moedas no corredor, casaco que pesa. A sala tem um ruído igual de sempre. Fecho o bloco e deixo a rádio desligada, inquieto. Chega cedo, de boné, as meias ligeiramente desencontradas. Pousa a mochila com cuidado e fica de pé um instante como se medisse o ar. Hoje venho pouco tempo, avisa. Tenho uma entrega grande às 6. Está bem. Tira do bolso um par de pilhas novas, ainda no plástico. Mostra-as como quem mostra um bilhete. Trouxe. Se não der, guardo para o comando da televisão. Vamos experimentar. Abre a tampa da rádio. As antigas rolam para a mão dele com um som seco. Coloca as novas. Liga. Chiado primeiro. Depois, uma voz clara. Trânsito, previsão do tempo, uma música antiga que começa e para. Está viva, diz quase sorrindo. Senta-se. Olha para o atra a estaca de planta no copo,
agora com raízes finas a desenhar um emaranhado. Cresceu, comenta. Cresceu. A senhora do terceiro perguntou se já plantei a minha. Ainda não. Talvez no sábado. Pega no papel da operadora, agora mais mole pelas dobras, e torna a pousá-lo. Aponta com o queixo para a chave. Deixo-a aqui de vez. Não preciso dela. Fica. Se um dia eu quiser ouvir aquele som de metal na porta, venho cá e abano um bocadinho, diz num tom meio a brincar. O elevador faz 2 ding seguidos. Alguém anda indeciso entre pisos. A rádio apanha uma canção inteira. Nuno encosta-se nas costas da poltrona e fecha os olhos por alguns segundos. Quando abre, fala baixo. Há dias em que eu fico no hall como sempre, mas tiro os sapatos logo. E ligo a rádio na cozinha. A minha mãe diz que atrapalha, depois fica a cantar por cima. A minha irmã resmunga e no fim ri. É só isto. E como lhe soa? A casa passa-me um envelope sem remetente. É o recipiente das bolachas. Lavei e trouxe de volta. Não preciso. Obrigado. Eu pensei em trazer mais, mas... Encolhe os ombros. Fica para outra vez. No corredor, o carrinho de limpeza volta a passar. O cheiro a detergente entra e sai. Nuno mexe a antena da rádio. Ela não endireita, mas não é preciso. Ontem encontrei o vendedor outra vez. Disse, então, decidiu? Eu disse, decidi não decidir agora. Ele riu. Eu também. Ficou leve. Ficou? Ficou. Ficamos sem falar durante 1 minuto. A canção termina, entram notícias de trânsito. Ele baixa o volume. Eu vinha aqui e achava que precisava de dizer qualquer coisa certa, confessa. Afinal, dava para ficar calado e mesmo assim estar. Acena com a cabeça como se confirmasse para si. Hoje, quando sair, vou pôr a rádio na cozinha e deixar baixa. E vou plantar a estaca no domingo. Não é plano, é agenda de coisas normais. Levanta-se, verifica o bolso das chaves, endireita o boné. Posso levar uma bolacha? Pergunta. A sério. Não temos, digo. Mas posso arranjar chá. Fica para a próxima. Eu passo por uma padaria. No outro dia, passei ao pé da escola antiga. Conta, já junto da porta. O portão ainda range. O senhor da portaria é outro, mas disse bom dia na mesma cadência. Eu respondi sem pensar. O corpo lembra-se. E gostou de se lembrar? Gostei. Ele tira da mochila um pacote pequeno com terra, enrolado em jornal. Para a estaca. Se sobrar, levo. Se faltar, trago mais. Chega. Colocamos o jornal de lado. A rádio continua a dar notícias baixinho. Entre uma notícia e outra, aparece uma música de tarde, dessas que passam sem data. A minha irmã perguntou se eu ia continuar a vir aqui, diz. Eu disse sim. Ela disse, para quê? Eu disse, para estar. Ela encolheu os ombros e disse, ok. E a sua mãe? Disse, avisa a hora para eu não te ligar a meio. Eu avisei. Ele passa o dedo pela borda do envelope que trouxe. Lavei o recipiente 3 vezes. A marca de açúcar fica sempre um bocado. Não sai logo. Eu não me importo. Fica a memória. Fica. Eu não sou de guardar coisas. Mas aqui, deixei a chave. É novo para mim. Não sei o que quer dizer. Também não preciso saber já. Ficamos a ouvir a canção seguinte. É mais rápida. Nuno marca o ritmo com o pé, mínimo, como quem não quer riscar o silêncio. Se eu comprar o telemóvel um dia, trago cá para ver a diferença do som, diz, a sorrir de lado. Mas não prometo. Não é preciso. Eu sei. Ele levanta-se e torna a sentar como se confirmasse a forma do assento. Sempre que penso em dizer uma coisa certa, esqueço. Depois digo outra. Hoje não trouxe história nenhuma. Só trouxe as pilhas e a estaca. Chega. Chega. Confere o relógio. Guarda o envelope no bolso. Depois retira e deixa em cima da mesa. Levo? Como preferir. Ele pensa um segundo. Fica. Assim não me esqueço de que já trouxe. Hoje passei na papelaria para comprar um caderno pequeno, diz. Para apontar horas e nomes. A senhora perguntou, quer com linhas ou liso? Eu disse, com linhas? Ela disse, as linhas ajudam a não fugir. Eu ri. Assenti com a cabeça, como se ela tivesse razão para tudo. Vai usar muito? Acho que sim. Ou esqueço-me na mochila e uso pouco. Logo vejo. A rádio muda para uma entrevista.
Uma voz fala de trânsito outra vez, de chuva para o fim de semana. Nuno olha para a janela como se pudesse confirmar daqui. Se chover domingo, planto dentro de casa. Decide. Põe-se um jornal por baixo. Não suja muito. A minha mãe reclama um bocado. Depois, ajuda. E a sua irmã? Tira uma fotografia e manda aos amigos. Faz isso com tudo. Ele aproxima a mão da rádio, baixa mais um pouco. Esta antena torta, deixa ficar assim. Não preciso que fique direita para ouvir. Está bem. Em casa, às vezes, deixo uma cadeira torta de propósito. É como se dissesse, ninguém mexeu aqui. Se está direito, alguém mexeu. Depois das 6, vou a um edifício novo, diz, consultando o telemóvel. Tem porteiro com farda e tudo. Eles tratam-me por senhor. Eu digo boa tarde. Sigo. Volto de metro. Se houver lugar, sento. Se não, encosto ao vidro. Prefere sentado ou de pé? Depende do dia. Hoje tanto faz. Antes de sair, olha uma última vez para o conjunto. A rádio, a chave, o papel, o copo, o vaso. Fica tudo a respirar. Diz. Eu vou trabalhar. Boa entrega. Obrigado. A porta fecha. A rádio fica a murmurar baixo, sem tomar o espaço. A chave, o papel, a estaca e o vaso fazem um conjunto simples na prateleira. No bloco escrevo: pilhas, funcionam. Canção inteira, envelope, devolvido. Debaixo, nada. Só o quadrado pequeno da luz do candeeiro na mesa. Todos os nomes e pormenores foram alterados. Obrigado por ouvir e até a próxima história. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou em algo seu, escreva nos comentários, de forma anônima e respeitosa.